Queridos, a paz do Senhor para todos. Amados, vamos ler o texto da abertura dessa nossa reunião. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Deixa eu dar aqui os meus parabéns ao nosso querido irmão João Bosco, esse servo de Deus que alguns anos atrás a gente teve a oportunidade de trabalhar na campanha dele, né? Naquele Fusca abençoado. Era branco? Era o Fusca? Era branco, né? Bege, né? E a gente estava aí trabalhando, e que Deus possa continuar honrando o servo do Senhor, que agora tem uma grande responsabilidade. Ele já representa os céus, agora vai representar a terra. Ele já tem a lei do Senhor na mão, agora vai estar com a lei dos homens também na mão. Então é uma grande responsabilidade. Eu tenho certeza que Deus vai estar orientando o seu servo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, verso de número 4, que diz assim a poderosa e inerrante palavra do Senhor. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Queridos, o texto a qual é representado aqui no início desta reunião é um texto onde vai narrar a continuidade dos milagres e dos prodígios que a igreja primitiva estava vivenciando. No capítulo 1, nós temos o Senhor Jesus sendo levado aos céus diante dos olhos dos seus discípulos e sendo encoberto por uma grande nuvem, e os anjos mensageiros chamando a atenção dos discípulos e dando uma palavra escatológica para Israel, dizendo: da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, vocês também verão ele voltar ou ele descer. No capítulo 2, nós vemos o cumprimento da promessa que Jesus fez para os seus discípulos, que é registrada também no Evangelho de Lucas, mas o autor Lucas faz questão de relembrar, ainda no capítulo 1, versículo 8 e 9, quando ele fala sobre a promessa do revestimento de poder, e também a ordenância de ser testemunha do Senhor sobre toda a terra, começando em Jerusalém e indo até os confins da terra. Só que no capítulo 2, esse cumprimento da promessa, ele é tão maravilhoso, que quando cumpre-se o dia de Pentecoste, quando termina-se 50 dias de festa, 50 dias de comunhão, 50 dias de gratidão, os discípulos recebem a presença do Espírito Santo como forma de batismo, que vem sobre a cabeça de cada um que está presente, e segundo o relato das testemunhas oculares daquele fato, as testemunhas relataram dizendo que as línguas que eram ditas pareciam como se fosse fogo, porque queimava cada um que estava presente dos 120 que estavam naquele cenáculo. E depois daí, nós vimos o apóstolo Pedro se levantando, cumprindo-se o seu ministério pastoral. Não é papal, é pastoral. Jesus disse: Pedro, quando tu se converter, apacenta as minhas ovelhas. Perceba a preocupação de Jesus. Pedro, quando tu se converter, ele já anda com Jesus, ele sabe o que Jesus fala, ele escuta a voz de Jesus, ele dorme com Jesus, ele acorda com Jesus, mas não era convertido ainda. Então Jesus, com grande responsabilidade, diz: Pedro, quando você se converter, apacenta este povo que eu estou te entregando nas tuas mãos. E é ali naquele momento em que Pedro levanta a voz, interpretando o profeta Joel no capítulo 2 e o versículo 28,
uma das maiores interpretações escatológicas, dita pelo próprio Pedro, dizendo que a promessa do Espírito Santo não era somente para eles que estavam ali, era para eles, era para os filhos, era para os filhos dos filhos. Aí Pedro termina dizendo: e tantos outros a qual o Senhor vos chamar. Sabe o que é que Pedro está dizendo? O que nós estamos recebendo aqui vai ser refletido também depois de 2000 anos na cidade de Quixeramobim, aonde o Espírito Santo vai descer sobre vidas, e pessoas falarão em novas línguas e serão cheias do Espírito Santo. Você não entendeu, mas eu vou te explicar melhor agora. Pedro disse que esta promessa vai sobre a vida daqueles a qual Deus vos chamar, ou seja, aqueles a quem Deus vos escolheu. Então, se você está aqui nessa igreja, pode ter certeza, você não veio aqui por causa de um convite de homem algum. Você veio aqui porque o Espírito Santo te escolheu. Deus te escolheu. Deus te trouxe para essa casa. E se você ainda não é batizada com o Espírito Santo, te prepara para receber um poder glorioso que já paireia sobre este templo. Deus vai encher nesses últimos dias pessoas com seu Espírito Santo. Eu acho incrível como algumas pessoas, para tentar justificar a sua falta de fé e a sua carnalidade, eles utilizam um texto bíblico dizendo: olha, nos últimos tempos o amor de muitos esfriarão, é por isso que a igreja está fria, é por isso que não tem mais milagre, porque é cumprimento bíblico, ok. Mas não vamos ler o texto das Sagradas Escrituras somente pela metade não, porque segundo Santo Agostinho, um certo homem encontrou um pedaço da Bíblia Sagrada e começou a ler, e um demônio ficou parado olhando para ele. O outro demônio chegou e disse: vem cá, você não vai tentar este homem não? Ele está com a Bíblia na mão. O demônio olhou para o outro e disse: não precisa, ele só tem a metade da verdade, isso não vai mudar a vida dele jamais. Agora, quando ele encontrar a verdade por inteira, aí nós temos que empatar, ele conseguir ler a outra parte do livro. Então, quando alguém diz: nos últimos dias o amor de muitos esfriarão, mas a igreja vai ficar fria, nós precisamos ler o texto por completo, porque Joel 2:28 diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens sonharão sonho e vossos velhos terão visões. Entenda, é nos últimos dias que o poder vai ser maior. Se no Pentecoste foi grande, nesses últimos dias o poder vai ser 2 vezes mais. 2 vezes mais. Eu vou repetir até você da glória: 2 vezes mais. Me ajude a pregar nessa noite. Cutuca alguém que está do lado, balança essa pessoa, faça raiva para essa pessoa, porque se ela não é convertida, ela vai ficar com raiva. Aí você manda ela levantar a mão e aceitar Jesus. Balança essa pessoa e diga para ela: o relógio está faltando somente 10 segundos para Jesus voltar. Agora diga para essa pessoa: sabe o que é que eu quero te dizer? É que Deus está pronto para derramar um poder na tua vida tão grande que você vai sair daqui diferente. Você não vai sair da mesma forma que você entrou. Você vai sair daqui cheio. Quem recebe essa presença? Quem recebe esta presença? O poder caiu. O poder foi derramado. A igreja primitiva começou a vivenciar. A igreja primitiva começou a enxergar o que o Senhor estava fazendo sobre a vida daqueles 120 pessoas, 120 homens e mulheres. Ainda mais entre os 11 apóstolos, pois Judas não fazia mais contagem daquele mesmo grupo. Só que de repente, aqui entra o capítulo 3, para nós não sermos muito longos.
O texto vai dizer que, no verso de número 1, coloca na tela para me ajudar a pregar nessa noite. Me pediram para pregar nesse texto, coloca na tela aí. Atos 3, verso de número 1. O texto vai dizer que Pedro e João, eles subiam separados. Está assim o texto? Pedro e João, um chegou primeiro, o outro ficou atrás. Está assim o texto? O texto diz o quê? Pedro e João subiam junto. Mas coloca o Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 4. João, capítulo 20, versículo 4. O texto diz que os dois, Pedro e João, corriam junto, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro no sepulcro. Que esse outro discípulo, o verso 3 vai dizer que era o discípulo amado, o próprio João. Então perceba que na ressurreição de Jesus, 50 dias anterior ao capítulo 3 de Atos, Pedro e João estavam indo junto para o sepulcro. Porém, João confiou na sua juventude, no seu vigor. Olhou para o velho Pedro, pescador, que já estava ruim das pernas, disse: eu não vou me atrasar, eu vou chegar primeiro do que ele. Antes do culto começar, eu vou chegar logo na frente. Aí ele começa a apressar o passo e corre. O texto vai dizer no versículo 5 que quando João chega, ele não entra, ele para. Pedro, que veio atrás, entrou. O que foi que eles viram? Os lençóis. Maria Madalena, ela viu uma pedra e um anjo. Pedro e João viu só os lençóis. Só que agora nós não temos só um Pedro cansado, agora nós temos um Pedro convertido. O Pedro cansado talvez disse assim: esse moleque está pensando que vai chegar primeiro que eu, pode até chegar, mas não vai ter o que eu tenho não. Deixa ele correr, deixa. Agora o Pedro convertido, ele fez diferente. Vem cá, meu amigo, me ajude aqui, fique de pé aqui comigo. Deixa a Bíblia aqui, nós vamos correr junto aqui nós dois. O senhor é bom de correr? O senhor sabe correr? Eu sou gordinho, mas eu corro. Minha esposa sabe, quando ela está com raiva eu corro, mas... Agora é diferente. A notícia não é mais da ressurreição, já foi. O caminho não é mais o sepulcro, não precisa ir mais, ele está vivo. O GPS não é mais sepulcro, ele já está vivo. Quem está no sepulcro? Eu acredito, o texto não diz, mas eu acredito que está Caifás dizendo: mas não é que ele ressuscitou mesmo, rapaz? Bem que ele disse que ia ressuscitar, o homem é diferente. E o soldado dizendo: rapaz, eu dormi um sono bom. Quero saber quem foi que tirou aquela pedra, que foi difícil para nós colocar ela lá. Uma pedra de quase 2 toneladas, amarrei ela com cinta, fiz de tudo, mas de repente quando acordei a pedra já estava, não sei. Os discípulos não vão mais para o sepulcro. Para onde é que eles vão? Volta lá, Raquel, me ajuda lá, Atos 3, isso, Atos 3. Para onde é que eles vão? Para o templo. Fazer o quê? A oração dos judeus era dividida em 3 partes. A primeira, às 9 da manhã. A segunda, ao meio-dia. E a última, a hora nona, às 3 horas da tarde. O calendário ou o horário dos judeus era de 12 horas, de 6 da manhã às 6 da tarde. A partir do momento que passava o relógio das 6 da tarde, já era um outro dia. Agora eles estão indo para o templo fazer o quê? Orar. Não é mais para ver milagre, agora é para orar. O texto não diz, mas eu posso imaginar, a mensagem é minha, que agora Pedro, experiente e convertido, olhou para João e disse: João, tu lembra de 50 dias atrás que tu correu na minha frente? Parecia que tu correu a maratona. Tu lembra, João? Lembra, Pedro? O que foi que tu viu lá? Nada, que eu não entrei. E tu, Pedro, o que foi que tu viu? Só lençol na hora que eu entrei. Então sabe o que eu quero dizer para tu, João? Que eu aprendi uma lição. Qual é, Pedro?
Não adianta um querer correr na frente do outro. O melhor que nós precisamos fazer, sabe o que é, João? Diga, Pedro. Vamos andar junto. Porque o que eu ver, você vai ver. O que eu sentir, você vai sentir. Para onde eu pisar, você vai pisar também. Mas lembra, João, se alguém tentar te matar, vai ter que me matar junto. Lembra, João, se alguém te perseguir, vai ter que me perseguir junto. Sabe por quê, João? Porque agora nós não trabalhamos para nós mesmos, nós trabalhamos em um único propósito. Sabe qual é, João? O propósito de ir morar no céu. E no céu ninguém vai entrar primeiro do que o outro. É junto, é junto, é junto. Aleluia. Dê glória para Jesus nessa noite. A unidade da igreja vence o inferno. A unidade da igreja vence o inferno. Você pode não concordar com o irmão que está ao teu lado. Você pode não aceitar o irmão que está do teu lado. Você pode não concordar como é dirigido as senhoras, a mocidade. Não pode concordar como é que é dirigido a igreja. Você pode não concordar com quase nada. Mas você precisa aprender que mesmo não concordando, é melhor pegar a mão um do outro e andar junto do que andar sozinho. Aleluia. O Salomão disse que o cordão de 3 dobras não é fácil de ser quebrada. Jesus disse: é melhor andar 2 do que um sozinho. Entenda, a unidade da igreja vai vencer as portas do inferno. Eu vou repetir: a unidade da igreja vai vencer as portas do inferno. Agora me ajuda a pregar. Diga para o irmão do lado: eu posso não te conhecer, eu posso não saber aonde você mora, mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos andar junto. Pega na mão do irmãozinho, vai, diga: nós vamos andar junto. Eu tô contigo. Diga para ele, diga: eu tô contigo. Diga para ele: eu tô contigo. É lindo a atitude de Daniel. Nós falamos do Daniel do leão, Daniel do leão. Mas é lindo quando o texto diz que Daniel soube que estavam perseguindo os jovens. O que foi que ele fez? Ele correu e foi ajudar. Estão perseguindo os jovens. O Daniel corre e vai até os jovens e avisam para eles: cuidado, estão armando contra a tua vida. Sabe o que é isso? É atitude de servo. Servo que é servo não quer puxar tapete de ninguém. Servo que é servo não toma cadeira de ninguém. Servo que é servo não quer roubar lugar de ninguém. Porque entende, irmão, a seara é tão grande, a seara é tão grande, que tem espaço para todo mundo. Aqui pode ter 200, 300 pessoas, mas a seara é tão grande que tem espaço para você, para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto. Enquanto Jesus não voltar, tem espaço para quem quer servir a Ele. Então não precisa tomar o lugar do outro. Nós precisamos andar em unidade. João 17, Pai, eu quero que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Jesus disse: eu quero que eles aprendam a ser um, como eu e o Pai somos um. Aí Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, Jesus morreu na morte de cruz, mas qual foi o fator da morte dele? Obediência. Aí Paulo diz: eu quero, irmãos, que vós sejais do mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Ele morre em obediência. O salmista no cativeiro, lembrando de Arão, ele pega a sua harpa no Salmo 133, ele começa a tocar, não sei se era no ré, no sol, no mi, no lá, não sei, mas ele começa a tocar dizendo: tão bom e tão suave é
Não está na Bíblia, mas eu posso imaginar que o diabo parou e foi ouvir o que é que ele vai dizer. Tão bom e tão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, passando sobre o rosto e cai na barba de Arão. Assim são aqueles que servem ao Senhor. Você lembra de Gênesis capítulo de número 11? Gênesis 11 vai dizer que havia uma união tão poderosa que Deus olhou para a Trindade e disse: nós precisamos descer, porque se nós não descer, ninguém vai prevalecer contra este povo, porque eles estão tão unidos, são pequenininhos, são pobres, são humildes, mas estão tão unidos que parece que são uma fortaleza ambulante. Porque se um diz vamos para a direita, todo mundo diz eu vou para a direita. Se um diz vamos para a esquerda, todo mundo diz eu vou para a esquerda. Não tem ninguém querendo questionar por que tem que ir para a esquerda. Deixa eu ficar na direita, deixa eu ficar no meio, deixa eu ficar atrás. Não, não, não. Se o líder está mandando ir para a esquerda, vai para a esquerda, mesmo sem entender, porque você não tem a visão que o líder tem, você não tem a intimidade que o líder tem, você não tem a graça. Unidade, unidade, unidade. Aleluia. A unidade é tão poderosa. Me ajude aqui, meu advogado, meu doutor. A unidade é tão poderosa que a vitória não é de um, a vitória é de todos. Eu vou repetir. A unidade é tão poderosa que a vitória não é de um, a vitória é de todos. Hoje é os filhos do irmão João Bosco que está vendo ele se formar. Amanhã são os netos que vão ver ele na atuação. Depois são os bisnetos que vão ver a história dele sendo contada. Sabe o que é isso? É a unidade que tira o homem de baixo e rebola ele para cima, de baixo e joga para cima. A palavra de hoje é essa: viva em união. Unidade. Agora, é porque eu tô, meu pastor, posso descer? Porque eu tô querendo emagrecer, eu tô fazendo esse exercício de pular e voltar. Olha. O texto diz, verso de número 2, jogo 2. O texto diz que era trazido um varão que era coxo. Trazia um varão que era coxo, colocava ele na porta. Aí as pessoas, não sei se eram amigos, se eram familiares, voltavam para suas casas. Quando dava 4 horas da tarde, porque acabou a oração, eles iam buscar o coxo e levavam para casa. Todo dia o coxo ia e jogavam ele lá e diziam: à tarde a gente vem, e voltava. Agora veja que maravilhoso, versículo 4, olha que maravilhoso. Pedro e João, que estavam subindo junto, olha o que o texto diz: fitando os olhos nele. Essa palavra no grego aqui, fitando os olhos, ela é uma palavra única. Uma palavra única. Se você for procurar no grego, não existe uma palavra fitando os olhos, é uma palavra única. Mas por causa da interpretação da nossa língua portuguesa, foi interpretado como se fosse duas. É a mesma palavra do capítulo 1, versículo de número 10. Só que a expressão fitando os olhos nele, essa adição deste verbo nele, é porque quando Pedro e João olharam para o coxo, eles não olhavam para um homem deficiente, eles não olharam para um mendigo. O termo grego significa o seguinte: quando eles fitaram os olhos para o céu,
Todo mundo que passava dizia: opa, é o coxo pedindo esmola. Todo mundo, é o coxo pedindo esmola. Só que agora vem Pedro e João. Quando eles estão subindo, olha para o rapaz. O termo grego não sou eu. Ele não olha para o rapaz, ele olha para o céu. Mas não é que eles levantam a cabeça, é que quando eles olham para o coxo, eles não estão enxergando um coxo, eles não estão enxergando um mendigo, eles estão enxergando um homem que veio hoje para receber milagre. Eu vou repetir. Entrava 2, 3, 4, 10, 20 irmãos. Mas quando Pedro e João, cheio do Espírito Santo, olhou para aquele camarada, não é a primeira vez que ele está lá. Não é a primeira vez que Pedro e João sobem no templo. Eles já tinham esse costume há muito tempo. Só que agora, aquele dia não foi um dia comum. O Espírito Santo revela para eles, dizendo: olha, hoje ninguém vai precisar mais tirar esse homem da cadeira e levar para casa, porque ele não entendeu ainda, mas ele era coxo na hora que ele acordou. Quando colocaram ele na porta, a unção já desceu sobre a vida dele. Aí Pedro olha e diz: levanta e anda, porque o que tu veio procurar tu não vai achar. O que é que tu queria? Prata, ouro, eu não tenho para te dar, porque quando eu levantei os meus pés e subi nessa calçada, o Espírito Santo me disse que no lugar de eu te entregar uma moeda, eu precisava te entregar uma palavra. Olha para mim. Aí o rapaz levanta a cabeça e olha. Aí Pedro diz: em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Aí o texto diz que foi tocado os tornozelos deles. Ele era coxo de nascença, os pés nunca tinham tocado no chão, ele nunca tinha se firmado. Aí por causa do medo, Pedro foi lá, pegou na mão dele e disse: levanta e anda. Aí o texto vai dizer o quê? Que ele se levantou, começou a pular e entrou na igreja pulando, dando glória, pulando, dando glória. Irmão, eu vou parar agora, Ô, irmão, ó, tem gente que diz assim: pra que isso? Para que esses gritos? Para que esses pulos? Sabe por que tem gente que fala isso? Para que esses gritos? Para que esses pulos? Se é da Assembleia de Deus, é porque já perdeu a presença do Pai. Há muito tempo, irmão. Muito tempo. Eu nunca fui não, mas se você for no estádio de futebol, o time está perdendo de 7-0. Está lá os torcedores vibrando, mexendo na estrutura. O time perdeu, o torcedor está lá pulando na rua. Quando o time ganha, meu irmão, é 3 dias pulando e gritando. Aí o camarada vem para a igreja, aceita Jesus. Para que isso? Pular para quê? Segura aí, segura aí. Não perdia um carnaval no Banabuiú, pulava que as pernas ficavam tremendo. Na passagem molhada, quase morria afogado, bebo pulando. Aí vem para a igreja, não precisa pular. Não precisa. Deus não é moco não. Mas sabe por que tem pulo e grito? É porque quem está pulando, quem está gritando, se lembra que antes de pular e antes de gritar, era um aleijado, era pobre, era miserável, aleluia. Aí hoje pula por causa da graça, por causa da graça, por causa, dê glória para gente, por causa da, eu vou correr porque eu estou sentindo a presença, é a graça. Fique de pé para dar glória. Fica de pé para dar glória. Fica de pé para dar glória. Dê glória para Jesus. Dê glória, dê glória, dê glória, dê glória, dê...
Levanta a mão e dá glória para Jesus. Segura aí, presta atenção. Quando a família foi buscar o rapaz, não encontraram mais ele na porta. O texto não diz, mas deixa eu conjecturar, meu pastor. Alguém perguntou: você não viu o senhorzinho que ficava aqui, não? Essa porta aqui era dele, formosa, linda, mas não viu ele, não. Aí alguém saiu da igreja e disse: rapaz, se é o rapaz que vocês colocaram de manhã aqui, que mal levantava a mão, esse é. Está lá dentro, doido, pulando e gritando, dizendo que Jesus fez algo por ele. Está lá dentro, vai buscar ele. Agora, a família não levou mais no braço. Agora a família teve que segurar, porque o rapaz estava pulando. Segura para ele não cair, segura para ele não cair. É muito... Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu não sei como foi que você chegou aqui hoje, mas eu sei como é que você vai sair. Você talvez chegou aqui hoje como esse rapaz, sem perspectiva de vida, sem esperança. Só que não foi a palavra que tocou em você, foi os louvores, foi o testemunho. O Espírito Santo está mandando eu te dizer que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Você chegou aqui por causa de um convite. Você chegou aqui porque um amigo seu te trouxe. Mas você vai sair daqui hoje pegado na mão do Espírito Santo. Vem para Jesus. Reconcilia com Cristo hoje. Levanta a mão e aceita Jesus hoje. Jesus quer fazer algo poderoso na tua vida. Cadê a primeira pessoa que veio pronta para reconciliar ou aceitar Jesus? Não deixa essa oportunidade passar. Deus quer fazer um milagre na tua vida poderoso. Ah, mas eu estou com vergonha. Não importa, não, pode vir para frente. Eu quero orar por você nessa noite, porque Deus vai fazer você ver coisas grandes. O sobrenatural de Deus vai operar na tua casa, na tua família, na tua faculdade, no teu emprego. Cadê a primeira pessoa que veio hoje para aceitar Jesus? Vem para Jesus. Vem para Jesus hoje, vem. Coloca a mão no teu coração, fecha teus olhos. Espírito Santo da verdade, passeia sobre esta igreja nesse exato momento. Sonda estes corações, ó Pai. Quebra todos os agrilhões. Faz com que o milagre possa acontecer em nome de Jesus. Vai tocando nessa noite, Espírito Santo. Toca nessa noite. Toca nessa noite. Toca nessa noite. Toca nessa noite. Em nome de Jesus. Cadê a segunda pessoa? Vem a segunda pessoa para Jesus. Venha. Vem agora. Chegou a hora para você. Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar a tua vida. Venha para Jesus hoje. É hoje. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Lá vem mais uma pessoa. Bate palma para Jesus. Bate palma, isso. Cadê os missionários da igreja, irmão? Ajuda aí, pega alguém que está aí do teu lado aí, traga essa pessoa para cá. Jesus quer mudar a vida dessa pessoa hoje. Tem milagre na casa hoje. Tem milagre na casa. Yeshua.
você diga assim: eu não estou preparado ainda. Eu não estou preparado ainda. Mas você nunca vai estar preparado não, filhão, nunca vai estar. Esse aleijado, se ele não tivesse dado crédito na palavra de Pedro e João, ele tinha voltado para casa descarregado pelas pessoas, porque a gente nunca está preparado, nunca. É uma briga entre a carne e o espírito. Mas entenda uma coisa: aquilo que falta você mudar, não é você que vai mudar, é o Espírito Santo que vai mudar a tua vida. Entenda isso. O diabo, ele não está te dando oportunidade de você viver coisas boas. O diabo ainda não te matou, porque Deus não deixou, por causa da misericórdia. Porque o diabo não quer ver ninguém vivo nessa terra, ele quer carregar as almas das pessoas. Mas Deus está deixando você vivo hoje, te dando essa oportunidade. Eu não posso me demorar muito, porque já tem festa no céu já, com 2 almas para Jesus. Mas eu tenho certeza que tem mais uma pessoa aqui nessa noite. Então quero te convidar, vem aqui à frente, reconcilie com Cristo, aceita Jesus. A tua vida nunca mais será as mesmas. Pode ter certeza que aquilo que você não consegue alcançar, Deus vai alcançar por você. Eu sou testemunho vivo disso. Eu aceitei Jesus, não entendi muita mensagem, não entendi muito o culto, mas eu achei muito lindo os louvores, e de repente eu senti uma alegria tão grande que eu levantei a mão. Aí fui para frente, aceitei a Cristo no ano 2026, no ano 2006, e estou aqui até hoje. Então quero falar mais uma vez, a oportunidade é essa. Amanhã nós não sabemos que dia será, nós não sabemos o que pode acontecer, mas a tua esperança é essa hoje para Jesus. Tem mais alguém aqui para Jesus? Tem mais